Felipe sempre soubera que algo estava faltando em sua vida. Ele tinha 25 anos e já estava trabalhando como assistente administrativo em um escritório pequeno, na mesma cidade em que crescerá. A rotina era sufocante, os dias passavam com uma previsibilidade monótona, e ele não conseguia ver uma saída. Não era um trabalho ruim, mas ele sabia que não estava ali para se realizar. Todo dia, depois de mais uma jornada sem sentido, Felipe se perguntava se estava desperdiçando sua juventude. O que ele estava fazendo da sua vida? Ele ainda se via como aquele jovem que sonhava em desbravar o mundo, mas a vida adulta, com suas responsabilidades e medos, havia encurralado seus sonhos. Em uma noite qualquer, enquanto folheava distraidamente o feed das redes sociais, Felipe se deparou com um vídeo sobre viagens. As imagens eram de lugares exóticos, montanhas verdes, ruas movimentadas e praias de águas cristalinas. As pessoas pareciam felizes, livres, viviam momentos de pura aventura. O sorriso de quem estava no lugar certo. Por um instante, ele parou, sem conseguir desviar os olhos. Aquilo parecia o oposto de sua própria vida. Seu peito apertou ao perceber o quanto estava longe de viver aquela realidade. A sensação de estar preso em uma rotina sem fim o envolveu mais uma vez. Ele fechou os olhos e respirou fundo, tentando afastar os pensamentos. Mas, ao abrir os olhos, algo dentro dele se agitou. O que ele estava esperando para fazer algo diferente? Se fosse agora ou nunca. Ele olhou pela janela de seu apartamento pequeno, a cidade vazia à noite, e sentiu que tudo ali era apenas uma pausa no caminho de sua vida, um caminho que ele ainda não tinha começado a seguir. Mas, o que estava esperando? O que o impedia de tomar uma decisão? Os minutos se arrastaram e, quase sem perceber, Felipe pegou o celular e foi direto para um aplicativo de viagens. Passou os olhos pelas ofertas de passagens aéreas, os destinos mais baratos, e foi então que encontrou uma promoção para o Sudeste Asiático. O destino era o oposto de tudo o que ele conhecia, e, de alguma forma, parecia exatamente o que ele precisava. Ele não sabia ao certo porquê, mas algo o impulsionava a comprar a passagem. Antes que o medo ou o ceticismo pudessem interferir, ele clicou. Comprou a passagem. Seu coração disparou. Não sabia exatamente como nem porquê, mas algo nele sabia que isso era o começo de algo. A vida, de repente, parecia mais colorida, mais imprevisível, mas, principalmente, mais viva. No fundo, ele sabia que essa viagem representava muito mais do que um simples passeio. Era um divisor de águas, um passo em direção à liberdade. Ele olhou novamente para o bilhete da passagem, sentindo a emoção misturada com um certo medo. Enquanto guardava o celular, uma mensagem chegou. Era de um velho amigo de infância, alguém com quem ele não falava há anos. As palavras na tela eram curtas, mas profundas. A vida começa quando você para de ter medo de viver. Se eu puder, você também pode. Felipe leu mais de uma vez, absorvendo o peso daquelas palavras. Como se o amigo tivesse sido um espelho, refletindo exatamente o que ele sentia. Ele não sabia ao certo porquê, mas algo em seu peito pulsava forte. Ele estava fazendo a coisa certa. Aquele era o momento. A vida de Felipe, até então sem grandes reviravoltas, estava prestes a mudar. A primeira aventura estava prestes a começar. No dia seguinte, Felipe acordou com uma sensação estranha. Algo no ar parecia diferente, como se o simples ato de ter comprado aquela passagem tivesse mudado alguma coisa dentro de si. Ao mesmo tempo, ele sentia uma pontada de ansiedade. Como ele iria lidar com o que acabará de fazer? A ideia de viajar sozinho para um lugar desconhecido, para uma cultura completamente diferente, o aterrorizava. Ele nunca havia saído do Brasil, e agora se via à beira de uma grande aventura, sem a menor ideia de como lidar com o novo. Ele ficou em silêncio, sentado na cama, olhando para o celular, onde ainda havia o comprovante da passagem. O que você está fazendo, Felipe? Pensou. O medo da solidão, o receio de não ser capaz de se virar, a insegurança de estar tomando uma decisão impulsiva, tudo isso lhe passava pela cabeça, quase que ao mesmo tempo. Ele não sabia se estava fazendo a escolha certa, ou se estava apenas fugindo de algo que nem ele entendia. Enquanto tomava um café, Felipe olhou para as fotos que ainda guardava em seu celular. Imagens de amigos e familiares, tudo que ele conhecia e que sempre foi sua segurança. Mas não havia mais nenhuma inspiração ali. Seu olhar se perdeu em uma fotografia de um lugar paradisíaco, uma praia deserta que ele sempre sonhou em visitar. E naquele instante, uma voz dentro dele o fez perguntar: e se essa for sua última chance? O que você vai fazer? O sentimento de estar preso a uma vida previsível, sem grandes mudanças, voltou com força total.
Ele sabia que poderia continuar a viver como antes, com seu emprego e sua rotina, mas a ideia de se arrepender no futuro por nunca ter tentado algo diferente o consumia. O que ele mais temia não era a solidão da viagem ou a dificuldade de se adaptar, mas o arrependimento de ter perdido a chance de viver a vida que sempre imaginou. A decisão foi tomada em um momento de clareza. Ele se levantou e começou a arrumar a mochila, uma sensação crescente de liberdade misturada com uma adrenalina ainda desconhecida. Se eu não fizer isso agora, quando farei? Se questionou. E então ele percebeu que o medo era apenas uma ilusão, algo que ele sempre deixará tomar o controle. Não mais. Felipe olhou mais uma vez para o celular e sentiu uma emoção inexplicável. Era o começo de algo grandioso. Ele não sabia o que o aguardava, mas já não se importava. Ele estava prestes a partir. E, pela primeira vez em muito tempo, Felipe sentiu que sua vida estava prestes a ganhar um novo significado. O voo foi longo e cansativo. Felipe não sabia o que esperar, mas não conseguia parar de pensar em como sua vida estava prestes a mudar. Quando finalmente desembarcou no aeroporto de Bangkok, na Tailândia, um turbilhão de emoções tomou conta dele. A bagagem, o calor abafado, o barulho das pessoas falando em uma língua que ele mal compreendia, tudo parecia tão diferente. Era como se ele tivesse saltado de sua própria vida e tivesse se lançado em um filme de aventura. Ao sair do aeroporto, o cheiro de comida de rua invadiu seu olfato, misturado com o aroma da terra úmida. O caos das ruas, com motos, tuk-tuks e vendedores ambulantes em todos os cantos, parecia um mundo à parte. As pessoas eram calorosas, mas ele ainda se sentia um estranho, como se estivesse no lugar errado, com tudo ao seu redor fazendo parte de um cenário que ele ainda não compreendia. Felipe tomou um táxi para o seu primeiro destino, um hotel barato no centro da cidade. A cada minuto de viagem, ele se via mais e mais imerso na diferença cultural. O trânsito era um caos completo. Os motoristas, embora corteses, pareciam ter uma maneira completamente diferente de se comportar nas ruas. Ele observava as pessoas em suas motos, sorrindo, com seus rostos relaxados, como se não se importassem com o ritmo frenético ao redor. Felipe, por outro lado, estava tenso. Ele tentava se acalmar, mas não conseguia evitar a sensação de estar completamente fora de sua zona de conforto. O taxista, que falava um inglês rudimentar, tentou puxar conversa, mas Felipe mal conseguia acompanhar. Isso só aumentou sua sensação de impotência. Quando o carro finalmente parou na frente do hotel, ele pagou com uma nota amassada e desceu, ainda sentindo o peso de sua inexperiência. No hotel, o recepcionista, um homem de sorriso amigável, lhe entregou uma chave simples e um mapa da cidade. Ele fez questão de explicar algumas coisas, mas Felipe não conseguia prestar muita atenção. Tudo ao seu redor parecia tão novo, tão assustador. Ele subiu para o quarto, largou a mochila na cama e ficou parado por alguns minutos, encarando a janela. O calor lá fora, a falta de familiaridade, o idioma que não entendia, tudo isso parecia uma prova de resistência. E ainda assim, um pequeno fio de excitação começou a crescer dentro dele. Decidido a não sucumbir à insegurança, ele pegou um mapa e decidiu caminhar pelas ruas para se familiarizar. Cada esquina parecia ser uma pequena aventura. Ao entrar em um mercado de rua, foi imediatamente abordado por um vendedor, que tentava lhe oferecer de tudo, desde frutas exóticas até roupas tradicionais. Felipe tentava se comunicar com o inglês básico que sabia, mas logo percebeu que as palavras que ele queria dizer simplesmente não faziam sentido. O vendedor sorriu, tentando ajudar, mas Felipe sentiu um desconforto crescente. Ele não queria parecer perdido, mas era impossível esconder o fato de que não sabia nada sobre o lugar. Com o tempo, Felipe começou a se acostumar com os pequenos desafios do dia a dia. No começo, ele pensava que estava perdendo o controle de tudo, mas aos poucos ele percebeu que isso fazia parte da jornada. Não era sobre ter todas as respostas, mas sobre aprender a lidar com as perguntas. Ele aprendeu a negociar com os vendedores, a pedir direções com gestos e a encontrar lugares para comer que não estivessem tão lotados de turistas. A cidade começou a deixar de ser um lugar assustador para se tornar um espaço de aprendizado. Foi nesse momento que ele se sentiu, pela primeira vez, realmente vivo. Não era sobre dominar o ambiente ou ser perfeito, mas sobre se permitir viver a experiência de estar perdido, de não saber o que fazer e ainda assim seguir em frente. A sensação de estar fora de controle se transformou em uma sensação de liberdade. Ele começou a perceber que as pequenas vitórias, como conseguir comprar comida ou encontrar o caminho de volta ao hotel, eram conquistas de um valor imensurável. Felipe se sentou em um café simples, observando o movimento da cidade, enquanto o calor do final da tarde envolvia tudo ao seu redor. Ele pensou sobre sua vida antes da viagem, o quanto ele estava preso em sua rotina, em seu pequeno mundinho.
Agora, com cada passo que dava naquele novo lugar, ele sentia que estava se desconstruindo e se reconstruindo ao mesmo tempo. A sensação de ter se perdido, ao contrário do que ele imaginava, era libertadora. Ele estava finalmente aprendendo a viver de verdade, sem as amarras de uma vida previsível. E assim, aos poucos, Felipe começou a entender que a verdadeira jornada não era apenas sobre lugares, mas sobre o que estava acontecendo dentro dele. Os primeiros dias em Bangkok foram um turbilhão. Felipe já havia se acostumado com a bagunça das ruas, com o barulho constante e os rostos desconhecidos que cruzavam seu caminho. Mas as dificuldades, como aprender a se virar em um país com uma língua totalmente diferente, continuavam a surgir a cada esquina. A comida era deliciosa, mas ele logo descobriu que não podia simplesmente apontar para algo sem saber o que estava pedindo. Certa vez, tentou pedir uma refeição simples, sem entender o nome do prato, e acabou com algo extremamente picante que quase fez seus olhos lacrimejarem. No entanto, o maior desafio era a solidão. Durante o dia, as ruas agitadas e os encontros com outras pessoas o mantinham ocupado, mas à noite, no silêncio do seu quarto de hotel, ele sentia a ausência de tudo que havia deixado para trás. Os amigos, a família, a rotina previsível, tudo isso parecia muito distante agora. Às vezes, ele pensava em voltar, mas logo se lembrava de que a viagem era sua oportunidade de crescer. Ele não poderia, de forma alguma, desistir. Foi em um desses momentos de solidão que conheceu Sofia, uma mochileira espanhola que estava hospedada no mesmo albergue. Ela tinha um sorriso fácil e um jeito espontâneo, completamente o oposto de Felipe, que ainda estava tentando se adaptar. Sofia estava viajando pelo Sudeste Asiático há mais de 2 meses, e ao contrário de Felipe, parecia já ter encontrado seu ritmo. Eles começaram a conversar sobre suas viagens, e Sofia lhe contou histórias de outros lugares, de momentos intensos e inesquecíveis que viveu em sua jornada. Mas, o que mais chamou a atenção de Felipe foi quando ela disse, com um brilho nos olhos: viajar é muito mais do que ver lugares novos, é sobre aprender a se conectar com as pessoas ao seu redor e, mais importante, aprender a se conectar consigo mesmo. Essas palavras ficaram com Felipe por dias. Ele não estava ali apenas para visitar lugares exóticos ou tirar fotos para postar nas redes sociais. A viagem tinha um propósito muito maior, algo que ele ainda não compreendia completamente, mas que começava a se tornar mais claro à medida que o tempo passava. Durante a semana seguinte, Felipe e Sofia passaram a explorar a cidade juntos. Ela, sempre disposta a lhe mostrar as coisas de uma forma mais autêntica, o levou a mercados locais, pequenos templos e até a cafés escondidos entre as vielas. A experiência de se afastar dos circuitos turísticos e entrar em lugares mais íntimos e menos explorados foi um divisor de águas para Felipe. Ele começou a entender como era importante vivenciar os momentos em sua totalidade, sem pressa de alcançar um destino ou de seguir um roteiro pré-estabelecido. Cada pequeno gesto, cada sorriso compartilhado com os vendedores e moradores, parecia carregar mais significado do que qualquer monumento grandioso que ele poderia visitar. Mas não era só sobre explorar a cidade. Era também sobre aprender a se adaptar ao novo. Durante um passeio, ele teve que negociar com um vendedor, algo que ele nunca tinha feito antes. O vendedor falava rápido, e Felipe mal conseguia acompanhar, mas, ao invés de se desesperar, ele tentou sorrir e dar o melhor de si, usando palavras em inglês e até alguns gestos. Quando o vendedor finalmente aceitou sua proposta, Felipe se sentiu vitorioso. A negociação foi um pequeno, mas significativo, passo em direção à sua independência. Com o tempo, as dificuldades diárias começaram a parecer menos desafiadoras. Felipe se sentiu mais confortável em se perder pelas ruas, em negociar preços e em fazer perguntas mesmo sem saber a resposta. A adaptação não era apenas sobre aprender sobre os outros, mas sobre aprender a confiar em si mesmo. Ele começou a perceber que sua experiência não estava apenas sendo moldada pelo destino ou pelas situações externas, mas pela forma como ele escolhia reagir a elas. À medida que a viagem seguia, Felipe sentia que, pouco a pouco, estava se desfazendo da pessoa que ele era antes, uma pessoa que tinha medo de arriscar, de se expor, de não ter tudo sob controle. Ele estava se tornando alguém mais leve, mais disposto a se abrir ao desconhecido. Sofia, com sua visão despreocupada e seus ensinamentos, foi uma guia não só para os lugares, mas para o próprio Felipe. Ele já não via mais a Tailândia como um lugar distante e estranho. Aos poucos, aquele lugar exótico se tornava o cenário onde ele se reaproximava de sua verdadeira essência. E, no fundo, Felipe sabia que aquela viagem tinha acabado de começar. Ele ainda tinha muito a aprender sobre o mundo, mas, mais importante, muito a aprender sobre si mesmo. Os dias em Bangkok passaram rapidamente, e Felipe começou a se sentir mais integrado à cidade e à sua nova rotina.
Mas foi quando ele se aventurou em um vilarejo distante, no norte da Tailândia, que a verdadeira transformação aconteceu. A viagem para aquele vilarejo isolado foi uma oportunidade que ele e Sofia aproveitaram juntos. Eles pegaram um trem para Chiang Mai, e de lá, embarcaram em uma jornada de ônibus até um pequeno povoado que ficava em meio às montanhas. O vilarejo era simples, com casas de madeira e campos verdes que se estendiam por quilômetros. O ar fresco da montanha e o som da natureza eram muito diferentes do barulho incessante de Bangkok. Ali, o tempo parecia desacelerar, e Felipe logo percebeu como a vida das pessoas naquele lugar era diferente da sua própria. Ele ficou surpreso ao ver como a comunidade parecia ser unida, como todos se ajudavam de forma genuína, sem pressa, sem a pressão da vida urbana. A simplicidade era algo que ele nunca havia experimentado de forma tão intensa. Em uma das manhãs, enquanto caminhava com Sofia pela aldeia, Felipe parou para observar uma mulher idosa que trabalhava no campo, plantando arroz. Ela estava sozinha, mas seu semblante estava tranquilo. Sem pressa, ela tocava a terra com suas mãos, como se estivesse em completa harmonia com o que fazia. Felipe se aproximou, curioso, e tentou conversar com ela. Usando um pouco de inglês e gestos, ele conseguiu aprender que ela trabalhava naquele campo todos os dias, com uma paciência que Felipe nunca tinha visto antes. Depois de algum tempo, a mulher olhou e disse, em seu inglês rudimentar: "Paciência. A vida é feita de pequenos momentos. Não se apresse." Essas palavras ecoaram profundamente na mente de Felipe. Ele nunca havia considerado a paciência como uma virtude tão importante. Na sua vida anterior, ele estava sempre correndo atrás de metas, se preocupando em cumprir prazos, em fazer as coisas rápido, em evitar a espera. Mas naquele momento, ele entendeu que o ritmo da vida não deveria ser ditado por uma pressa constante. Ele estava tentando acelerar sua própria jornada sem perceber que, muitas vezes, o processo era mais importante do que o resultado final. Naquela noite, enquanto jantavam à luz de velas em uma pequena casa de Xalocal, Sofia percebeu a mudança em Felipe. Ele estava mais quieto, introspectivo, como se tivesse recebido uma nova compreensão sobre o mundo e sobre si mesmo. Sofia perguntou o que ele estava pensando, e Felipe sorriu, um sorriso genuíno, mas um pouco distante. "Eu estava apenas refletindo sobre o tempo", ele respondeu. "Acho que passei a vida inteira esperando algo acontecer, algo grande, algo que me fizesse sentir realizado. Mas agora vejo que não se trata de esperar. É sobre estar presente, no aqui e agora. A vida está acontecendo agora, ao meu redor, e talvez eu tenha ignorado isso por muito tempo." Sofia olhou para ele com compreensão, como se já tivesse vivido o que ele estava começando a entender. E, naquele momento, Felipe sentiu uma paz interior que ele nunca havia conhecido. Ele se deu conta de que a verdadeira aventura não estava apenas nas viagens ou em novos lugares, mas dentro de si. Ele estava aprendendo a escutar sua própria alma, a entender seus medos, a se libertar das expectativas que a sociedade havia imposto sobre ele. Ele não precisava correr mais. A vida que ele buscava já estava ali, à sua frente, em cada simples momento. No vilarejo, as semanas passaram lentamente. Felipe começou a se envolver nas atividades da comunidade, ajudando os moradores com pequenas tarefas, seja na colheita ou na organização de festividades locais. A sensação de pertencimento a algo maior se tornou real para ele. Ele estava, de alguma forma, deixando para trás a versão de si mesmo que vivia preso ao medo do futuro, e começando a abraçar a vida como ela era, imprevisível, tranquila e cheia de pequenos, mas valiosos, momentos. Quando chegou a hora de partir, Felipe sentiu uma mistura de emoções. Ele estava mais seguro de si do que nunca, mas sabia que aquela experiência mudaria sua vida para sempre. Ele sabia que levaria consigo a serenidade das montanhas e a sabedoria das pessoas simples que encontrou naquele vilarejo. Era hora de seguir em frente, mas com uma visão diferente de si mesmo e do mundo ao seu redor. A jornada de Felipe estava longe de terminar, mas agora, ele tinha certeza de que cada passo, cada novo aprendizado, cada momento vivido no presente, era o que realmente importava. A viagem continuava, e Felipe se sentia mais integrado ao mundo ao seu redor. Mas, como acontece com qualquer jornada de autoconhecimento, o caminho estava longe de ser linear. Mesmo que ele tivesse adquirido uma nova perspectiva sobre a vida, ele sabia que havia algo no seu interior que ainda não estava completamente resolvido. Quando chegou a hora de seguir para o próximo destino, uma pequena cidade costeira no sul da Tailândia, ele sentiu uma mistura de excitação e desconforto. Algo o incomodava, uma sensação persistente de que, para realmente se libertar de seu passado, ele precisaria confrontá-lo. A cidade litorânea era tranquila e charmosa, com praias de areia branca e águas cristalinas.
Filipe passou os primeiros dias explorando o local, sem muitas preocupações. Mas uma tarde, enquanto passeava pela praia, algo inesperado aconteceu. Ele encontrou, de maneira quase acidental, uma antiga amiga de infância. A princípio, ele não reconheceu o rosto familiar, até que a jovem sorriu e disse, com um sorriso tímido: Filipe! Filipe Costa, é você? Era Isabela, uma amiga com quem ele havia perdido contato muitos anos antes, depois de um episódio doloroso de separação entre suas famílias. Quando eles eram crianças, tinham sido inseparáveis. Mas depois de um desentendimento que causou um distanciamento inesperado, seus caminhos haviam se separado e ele nunca mais soubera nada sobre ela. A coincidência de encontrá-la naquela praia parecia, ao mesmo tempo, surreal e inevitável. Isabela estava em um momento de transição também. Ela havia se mudado para a Tailândia há alguns meses, à procura de algo que também a fizesse se sentir viva novamente. O reencontro foi inicialmente desconcertante. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ambos tentando absorver o fato de que estavam se encontrando em um lugar tão inesperado. Mas, logo, o tempo se encarregou de quebrar o gelo. As palavras fluíram, e eles começaram a falar sobre o que havia acontecido em suas vidas durante os anos de separação. Filipe soubera que, quando eles eram crianças, Isabela havia enfrentado alguns desafios familiares que a haviam levado a se afastar, mas ele nunca soubera os detalhes. Isabela, por sua vez, sabia da dificuldade de Filipe em lidar com a perda e os traumas do passado, embora ele nunca tivesse falado muito sobre isso. Durante aquela tarde, enquanto caminhavam pela praia, Filipe e Isabela conversaram profundamente sobre os eventos que os haviam afastado e, mais importante, sobre o que tinham aprendido ao longo dos anos. Filipe falou sobre a viagem, sobre a jornada de autoconhecimento que o havia levado a lugares e situações que ele nunca imaginara. Isabela, por outro lado, falou sobre como estava tentando encontrar um novo rumo para sua vida, longe das memórias de casa e dos fardos do passado. Eu também estou tentando me encontrar, Isabela disse. E por mais que as coisas pareçam diferentes agora, eu percebo que, de algum modo, estamos na mesma busca. A nossa jornada nunca foi só sobre onde estamos, mas sobre quem estamos nos tornando. As palavras de Isabela tocaram algo profundo em Filipe. Era como se ela tivesse, de alguma forma, resumido o que ele estava tentando entender durante toda a viagem. A mudança não era apenas sobre viajar ou estar em lugares novos, era sobre o que ele estava se tornando ao longo do caminho. Era sobre deixar para trás as dores e os medos do passado e abraçar, finalmente, a possibilidade de se reconectar com o presente. O reencontro com Isabela, aquela amizade perdida, trouxe à tona sentimentos que Filipe pensava que já haviam sido enterrados. Ele percebeu que, ao longo dos anos, ele havia carregado uma grande carga de ressentimentos e mágoas, coisas que o impediam de seguir em frente. O momento com Isabela foi, para ele, um ponto de inflexão. Ao falar sobre o passado, ele sentiu um alívio, como se estivesse finalmente podendo respirar sem o peso daquilo que havia vivido. Quando o sol se pôs naquela noite, Filipe e Isabela se despediram com a promessa de manter contato e de seguir suas próprias jornadas. Eles sabiam que seus caminhos seguiram direções diferentes, mas o encontro os ajudou a entender que o verdadeiro reencontro não era com o outro, mas com o que haviam deixado para trás e, ao mesmo tempo, com aquilo que estavam escolhendo ser a partir de então. Filipe, com o coração mais leve, olhou para o horizonte. Ele sabia que a jornada não acabava ali. Ele estava se reconectando com o passado, mas com uma nova compreensão. O que restava agora era seguir em frente, sem os fantasmas antigos. A verdadeira liberdade estava em deixar o passado no passado e permitir-se viver de uma maneira mais plena e autêntica. Com o reencontro de Isabela, Filipe sentiu que sua jornada havia dado um passo importante. Ele não só havia redescoberto algo sobre o passado, mas também havia se livrado de um peso emocional que carregava há muito tempo. A sensação de alívio foi profunda, mas o processo de cura ainda estava longe de ser completo. Agora, com o coração mais leve, Filipe se sentia pronto para dar um passo ainda mais importante, o retorno ao Brasil. A decisão de voltar para casa não surgiu de forma repentina. Durante todo o tempo que passou viajando, Filipe teve momentos em que pensava sobre o que deixará para trás. Ele sentia que havia mudado, que sua visão sobre o mundo e sobre ele mesmo estava mais clara. No entanto, ele também sabia que não poderia ficar para sempre fora de sua realidade. Ele precisaria voltar, mas com uma nova perspectiva, com a convicção de que a viagem não terminava quando ele retornasse ao ponto de partida, mas quando ele fosse capaz de olhar para o mundo com os olhos de alguém que havia se transformado profundamente. Foi em uma pequena viagem de trem pela costa tailandesa que ele teve a certeza de que estava pronto.
O trem passava por vilarejos tranquilos, e, olhando pela janela, Filipe viu rostos sorridentes e paisagens deslumbrantes, mas algo no ar lhe dizia que sua busca por novos horizontes estava chegando ao fim. Ele já havia aprendido o que precisava aprender. As ruas da Tailândia, as montanhas de Chiang Mai, o vilarejo no norte, tudo isso preparou para olhar novamente para sua vida, agora com uma renovada compreensão de quem ele realmente era. No dia da sua partida, o clima estava quente, e o aeroporto de Bangkok estava movimentado, como sempre. Ele estava animado, mas também pensativo. A Tailândia o havia transformado de muitas maneiras, mas agora ele precisava voltar para enfrentar a realidade de seu país e de sua vida anterior. Quando ele passou pelos portões de embarque, uma sensação de paz o envolveu. Ele estava deixando para trás não apenas a Tailândia, mas as velhas versões de si mesmo. Ele estava retornando, mas agora com uma visão diferente, mais madura e cheia de sabedoria. O voo de volta foi longo, e, durante as horas no ar, Filipe pensava sobre tudo o que havia vivido. A ansiedade que antes o consumia estava diminuindo, e ele sentia que não havia necessidade de se apressar. O futuro era incerto, mas, agora, ele estava mais disposto a enfrentá-lo de peito aberto, sem as barreiras emocionais que o impediam de ser ele mesmo. Ao chegar ao Brasil, a saudade de sua família e dos amigos estava presente, mas ele sentia que já não era o mesmo homem que partirá meses antes. Ao olhar para as ruas familiares, ele sentiu uma mistura de nostalgia e renovação. O que antes parecia uma vida trivial e cheia de obrigações agora parecia um campo aberto de possibilidades. Ele sabia que não precisaria mais correr atrás do que fosse esperado dele. Ele já tinha encontrado a liberdade de ser quem era. Filipe voltou para sua cidade, mas em vez de se sentir sufocado pela rotina, ele começou a olhar para tudo com um novo olhar. Ele voltou ao trabalho, encontrou seus velhos amigos, mas agora estava mais consciente de suas próprias escolhas. Ele não estava mais fugindo, não estava mais em busca de uma vida que tivesse sido imposta. Ele havia descoberto que o que ele realmente queria estava dentro dele, e que a verdadeira viagem, a mais importante, era a que ele fazia dentro de si mesmo. O retorno ao início não significava um fim. Era o começo de uma nova fase da sua vida, uma fase em que ele seria mais fiel a si mesmo, mais consciente de suas próprias necessidades e mais aberto ao desconhecido, sem pressa, sem medo. Porque, no final das contas, a viagem mais importante que ele fez foi aquela que o levou para dentro de si. Filipe sabia que a vida continuaria a ser uma jornada. E, com uma nova perspectiva, ele estava pronto para viver cada passo dela, sem pressa, sem arrependimentos. O retorno ao Brasil foi um processo de reintegração, mas também de reflexão. Filipe percebeu que, apesar de ter vivido experiências intensas e profundas, as mudanças dentro de si ainda estavam em andamento. Ao longo das semanas que se seguiram, ele começou a se perguntar como poderia incorporar tudo o que havia aprendido em sua vida cotidiana. A sensação de transformação não era algo que ele queria deixar para trás, como se fosse um momento isolado. Era algo que ele queria carregar consigo para sempre. Filipe não esperava que a viagem fosse uma espécie de fechamento de ciclo, mas sim um convite para uma nova maneira de viver. A jornada que ele fez não se limitava aos lugares que visitou ou às pessoas que encontrou. A viagem mais importante foi a que aconteceu dentro dele. Ao longo do tempo, ele começou a aplicar os aprendizados de paciência, resiliência e autoconhecimento a aspectos do seu cotidiano. Na sua rotina, nas suas amizades e até mesmo, no seu trabalho, ele estava mais consciente de suas emoções e de suas ações. A verdadeira liberdade, ele percebeu, estava em se aceitar e se permitir ser vulnerável. Mas não foi só ele quem mudou. Filipe se deu conta de que as pessoas ao seu redor também estavam passando por suas próprias transformações. Sua relação com a família ficou mais profunda, com conversas mais abertas e sinceras. Ele, que antes havia mantido uma certa distância emocional de todos, agora estava mais presente, mais disposto a ouvir e a compartilhar. Mesmo com os amigos, ele se notava mais presente, mais disposto a investir tempo e atenção. Ele estava construindo uma vida que refletia as lições que aprendeu nas ruas de Bangkok, nos vilarejos da Tailândia e nas montanhas do norte do país. Com o tempo, ele percebeu que sua jornada, embora individual, também estava ligada à daqueles ao seu redor. Sua experiência inspirou outros a buscarem suas próprias transformações. Filipe começou a falar mais abertamente sobre sua viagem, sobre os momentos de dúvida e sobre as descobertas que o marcaram. Ele notou como as pessoas reagiam às suas palavras, como elas começavam a questionar suas próprias escolhas de vida. E foi nesse compartilhamento de vivências que Filipe se deu conta de que sua jornada não terminava ali. Ele tinha muito a oferecer ao mundo ao seu redor, muito a ensinar e a aprender. Seu legado não seria uma coleção de lembranças,
mas uma maneira de viver que inspirasse aqueles que o rodeavam. Ele estava determinado a continuar a jornada, não em busca de um destino final, mas como uma busca contínua por crescimento, entendimento e conexão. Filipe sorriu para si mesmo. Ele sabia que sua história não era apenas sobre um homem que viajou para um lugar distante. Era sobre alguém que se permitiu mudar, que se deu a chance de se reinventar. Ele não precisava ir a lugares distantes para encontrar significado. O significado estava, e sempre esteve, dentro dele. E, com isso, ele sentiu que sua verdadeira jornada estava apenas começando.